Bom dia, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Nós iremos ler os versículos 29 e 30. Mateus 10, os versos 29 e 30. E depois nós iremos ler Atos 17, do 24 ao 28, mas primeiramente Mateus. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 10, 29 e 30. Não se vendem 2 pardais por um ás, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E, quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Agora vá lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, os versículos de 24 a 28. Atos 17, de 24 a 28, diz assim a palavra do Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Vamos orar. Ó Deus bendito e glorioso, Senhor nosso, nós nos encontramos reunidos na Tua presença com o propósito de adorá-lo, de cultuá-lo, e não podemos fazer isso se não tivermos o Teu auxílio. Não podemos fazer isso, ó Pai, se o Teu Espírito não compungir o nosso coração e não direcioná-lo para Ti mesmo. Por isso, dá-nos graça e visita nossa alma com o Teu Espírito, o Espírito que já habita em nós. Que Ele mesmo, ó Deus, Teu Espírito, que já reside em cada um de nós, Teu povo, disponha nosso coração a enxergar pelos olhos da fé a Tua gloriosa e real presença, tanto neste momento, quanto em todos os momentos da nossa vida. E que Ele mesmo adestre os nossos ouvidos para ouvir Tua voz, de tal maneira, Senhor, que todas as verdades da Sua palavra sejam entendidas por cada um de nós, como se fossem ditas particularmente a cada um de nós, a fim de gerar em nós coração cada vez mais desejoso de viver na Tua presença, a fim de gerar em nós relacionamento, comunhão. Sê com o Teu povo, ó Deus, sê conosco, faz-nos crescer ainda mais na vivência com o Senhor, com o Teu bendito e glorioso Filho, nosso Salvador, com o bendito e glorioso Espírito, Consolador nosso. Ouve então nossa súplica e nos abençoe. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia desse teu servo, dá-me graça que eu fale tão somente da tua parte,
que as minhas fraquezas e os meus pecados não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente glorifica o teu Filho e o teu Espírito e ensina-nos o teu querer. Em Jesus Cristo, teu Filho, é que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos... Eu não vou fazer uma exposição dos textos que nós lemos, tá? Eu vou fazer uma exposição da doutrina da providência. E os textos que nós lemos são textos que fundamentam o ensino de que Deus provê, governa e dirige todas as coisas. Os homens e também a criação conduz e dirige nossas ações, e tudo isso com um fim proveitoso, sua própria glória e nosso bem. O mês de setembro tem sido assumido aí pelos órgãos governamentais como o mês amarelo, né? Dando ênfase à questão do suicídio, chamando a atenção das pessoas acerca desse problema, desse pecado que muitos têm cometido, que é exatamente tirar suas próprias vidas. E dentro da igreja também não faltam pessoas que optem por essa saída diante dos seus mais variados problemas. Então é muito comum, e infelizmente tem sido muito comum, encontrarmos crentes optando pelo suicídio, quando se deparam com situações na sua vida, das quais não sabem o que fazer ou não sabem como reagir àquela situação. E sexta-feira a Rebeca me perguntou se crente podia ter depressão. Então eu respondi, expliquei como é que funciona todo o mecanismo. E isso me deixou assim bem preocupado, não apenas com a pergunta dela, não é? E não apenas com a situação que nós estamos experimentando de ter um grande índice de crentes ou de membros da igreja se suicidando, mas o que me deixou mesmo assim preocupado foi exatamente em saber que talvez a igreja não esteja preparada para enfrentar as situações que Deus pode enviar a nós. Talvez eu e você não estejamos prontos, ou melhor dizendo, preparados para lidar com os sofrimentos e com qualquer tipo de coisa que nos aconteça, seja algo simples ou algo mais sério, uma catástrofe. Então, pensando nisso, eu quero instruir os irmãos nessa manhã, segundo as Escrituras, sobre um antídoto, uma vacina que Deus estabeleceu na sua palavra contra o suicídio e contra a depressão. A resposta para que as pessoas não cometam, não caiam neste pecado de tirar sua própria vida, e também para que não entrem, numa depressão, e eu não vou tratar sobre se ela é doença ou pecado, mas o Senhor conhece quem nós somos, sabe das nossas fraquezas. O Senhor é quem envia dias bons e dias maus a cada um de nós. Então Ele também proveu um antídoto, uma vacina, um mecanismo para nos ensinar, nos instruir em como lidar com estas coisas. E pensando sobre isso, então, sobre esse mecanismo divino, então eu fui até a Reforma. O ambiente da Reforma Protestante do século XVI, 1500, era um ambiente pior do que o nosso. As pessoas tinham uma expectativa de vida muito baixa. Quando alguém chegava aos 40, 50 anos, era considerado ditoso, idoso, porque a expectativa de vida era muito baixa. Foi um período negro na história da humanidade, onde Deus permitiu que a morte galopasse, dia após dia, país após país, casa após casa.
E a morte vinha de diversas maneiras. Epidemias e mais epidemias, guerras, fomes. Uma série de coisas aconteciam naqueles dias. E tudo aquilo era algo de grande dor. Pais perdiam seus filhos, mulheres seus maridos, maridos suas esposas. De fato, foi um período negro no que diz respeito à expectativa de vida, mas também foi um período onde, de fato, a graça de Deus superabundou na face da terra. Pois foi quando a morte esteve mais instalada no mundo que a luz de Cristo brilhou no coração da igreja. E por isso a reforma. E qual é então a diferença entre nós e aqueles irmãos do passado? No que diz respeito a reagir e a como agir diante dos sofrimentos, das catástrofes, diante dos problemas que nos acontecem. Qual é então a diferença? Como eles conseguiram viver sem cair em depressão, em suicídios, ainda que chorassem, lamentassem, se entristecessem pelas mais variadas formas de sofrimento que experimentaram. Aqueles irmãos olharam para os textos e outros que nós acabamos de ler, e aqueles irmãos olharam para esses textos e disseram: isso é o meu Pai que fala especificamente a mim. Isso é o meu Criador, o meu Deus, que contou cada um dos meus cabelos, e nenhum deles cai sem que Ele assim permita. Isso é o meu Deus, que dirige a sua criação, e ninguém pode tirar um pardal da natureza para vendê-lo por uma moeda, sem que Deus entregue o pardal na mão do caçador. Então, os crentes da reforma olharam para a verdade bíblica não como uma verdade apenas estampada na parede, mas como algo que de fato deveria estar dentro do seu coração. E eles compreenderam isso e viveram cada dia de suas tristezas, cada lágrima que foi derramada, entendendo que aquela lágrima não provinha de uma ação do acaso ou apenas da maldade de um homem, mas certamente a mão de seu Pai era quem produzia aquela lágrima. E então, por isso, eles conseguiram compreender, encontrar conforto, chorar e viver com Deus, ainda que experimentassem os dias mais difíceis e tristes que alguém possa experimentar na face da terra. Esta verdade, a maneira como eles se relacionavam com a doutrina bíblica, com o ensino da palavra, foi deixado para nós no Catecismo de Heidelberg. Quando o Catecismo, na pergunta de número 26, diz assim: o que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? O que é que você crê? O que é que esta verdade que está lá no credo apostólico, porque ela é extraída da palavra, o que é que essa verdade significa para você em particular? E então os crentes com fé diziam: eu creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há, e que também os sustenta e governa, e pelo seu eterno conselho e providência, é Deus e Pai, é meu Deus e meu Pai, por Jesus Cristo, seu Filho. Nele eu confio, e não duvido de maneira nenhuma que Ele proverá tudo o que é necessário para meu corpo e para minha alma, e que tornará em bem para mim qualquer adversidade que me envie neste mundo de provações. De fato, Ele pode fazer todas estas coisas, porque Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, e Ele faz tudo isso, porque Ele é um Pai fiel.
Então, os crentes, quando se deparavam com as doenças, as mortes prematuras de seus filhos, suas mulheres, seus maridos, seus entes queridos, aqueles homens se dirigiam para Deus, se dirigiam a Ele no auge de suas dores e lágrimas, e olhavam então para aquela situação e diziam: é meu Pai que me prover uma lágrima. Entretanto, tal lágrima Ele tornará em bem, bem que posso desfrutar neste mundo, como também desfrutarei no mundo por vir. E desta maneira, aqueles homens e aquelas mulheres, ainda que se arrastando nos dias de suas vidas, não entregaram seus corações à desolação, ao desespero e à murmuração, mas com lágrimas exaltaram seu Salvador, porque viam a boa mão de seu Pai. Boa mão, a mesma mão que deu dias bons, também foi a mesma que deu dias maus. E tudo isto chama-se providência, governo, direção e sustento. De tal maneira que os crentes da Reforma, quando olhavam para suas doenças e enfermidades, eles diziam que eles eram como que crianças na idade da troca de dentes, e que as enfermidades era exatamente como Deus os amolecia para tirar da terra no dia que lhe aprouver. E assim então eles sofriam, mas não se desesperavam. E no seu Deus encontravam amparo e consolo. E a esperança da glória, em meio a tantas dores, brilhava dia após dia no coração de cada um daqueles homens. Então, as enfermidades são exatamente como esse instrumento de Deus para nos amolecer nesta terra. Nós somos peregrinos, mas por diversas vezes nossas barracas estão sendo estabelecidas com ferros cada vez mais profundos. Não queremos largar deste mundo. E então Deus vem com suas enfermidades e tristezas e chacoalha nossas barracas a fim de nos mostrar que aqui não é nossa casa. Mas como poderíamos definir a doutrina da providência? E então o Catecismo de Heidelberg, o Catecismo de Westminster, na pergunta de número 11, define a providência de um modo extremamente glorioso. Somente Deus poderia ter dado àqueles homens o entendimento de tal tipo de coisa. Então, a pergunta de número 11 do breve catecismo diz: quais são as obras da providência de Deus? E a resposta é: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, muito sábia e muito poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas, ou seja, eu e você, e também de governar as ações delas. Quando um homem nos faz mal, é de fato um pecado. Mas aquele pecado só aconteceu porque Deus assim quis. E ainda que eu não entenda o porquê destas coisas, a Bíblia me revela o para quê destas coisas. Talvez Deus queira me mostrar a malignidade do pecado, não apenas pelo mal que eu faço, mas também me permitindo sofrer mal, a fim de que eu nunca deixe o pé da cruz, a fim de que eu nunca deixe meu Salvador. Pois bem, diante então destas verdades gloriosas de que Deus governa, dirige e sustenta todas as coisas, os homens e as ações delas, as ações deles, então isso traz a nós um grande e glorioso conforto, um incentivo
a depender de Deus nos momentos de tristeza, nos momentos de sofrimento, nos momentos de grande aflição e catástrofe. E eu quero então tratar com os irmãos, pensando nestas verdades, sobre como devemos lidar, tendo essas verdades diante do nosso coração, como é que nós enfrentamos os dias maus que nos acontecem. Como é que você enfrenta a morte de um filho, de uma esposa? Como é que você enfrenta uma catástrofe, um acidente, a perda de tudo? Como devemos passar por estas coisas, tendo diante dos nossos olhos e no nosso coração a gloriosa verdade de Deus sustentando, dirigindo e governando todas as coisas, a mim e a todos os que moram e vivem neste mundo, as ações deles. Então, como devemos passar por isso? Bom, o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 28, nos ensina como é que devemos passar por isso. E então, diz assim a pergunta: como o conhecimento da criação e providência de Deus nos auxilia, nos assiste? E a resposta é: devemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade, e quanto ao futuro, confiantes na fidelidade de Deus nosso Pai, certos de que nada nos separará do seu amor. Todas as criaturas estão de tal modo em suas mãos que, sem a vontade de Deus, não podem mover-se e nem serem movidas. Então, o Catecismo nos ensina que devemos agir de 3 formas. E eu vou então tratar dessas 3 formas, acrescentando mais 2. Ou seja, tentarei mostrar aos irmãos como devemos reagir aos sofrimentos. Segundo o texto que nós lemos de Mateus 10, 29 e 30 e Atos 17, 24 a 25, tendo o catecismo como nosso auxílio. Muito bem. Então, o catecismo diz que devemos ser pacientes nas adversidades. É preciso, nos dias de nossas tristezas, haver uma sujeição paciente a Deus. Submetermos paciente a Ele nas adversidades. Os crentes, diante de seus sofrimentos, eles precisam guardar em seus corações essa paciência, essa espera, essa submissão pelo Senhor. Se você não entender que você precisa ser paciente no sofrimento, então você vai querer agir. E quando você for agir, você não vai agir com Deus como seu auxílio nem sua força, mas o sofrimento lhe tira força, então você vai se deparar com a impossibilidade da sua ação, e então o que resultará disso será desespero e grande calamidade na alma. Os crentes precisam ser pacientes e submissos no sofrimento. E paciente, entenda, não quer dizer que você não fará nada, mas na verdade, paciente implica em entregar-se completamente aos cuidados de Deus no sofrimento. Muitas pessoas adentram profundamente à depressão ou ao suicídio porque não querem se submeter a Deus em paciência na adversidade. Eles querem resolver a questão. Mas existem coisas que estão além de nós. E por não conseguirem resolver as questões, então eles ou se entregam profundamente ao seu sofrimento, ou então se entregam profundamente ao seu desespero. E então, no final desse entregar-se, ou do desespero, ou do sofrimento, você terá ou depressão ou suicídio. Mas as Escrituras ordenam aos crentes, sejam pacientes na tribulação. Jesus disse aos discípulos, no verso 28 de João 10, o texto que nós lemos, ele disse: não temam os homens, porque eles só podem matar o corpo.
Temam a mim, que posso matar o corpo e a alma. Então, diante das aflições, diante dos sofrimentos, os crentes precisam trazer a lembrança ao coração de que não podem temer o sofrimento, não podem temer aqueles que causam sofrimento, eles têm que temer ao Senhor, ou seja, eles precisam se submeter em paciência ao Senhor. Eles precisam se submeter em paciência ao Senhor. Nos dias difíceis da vida, é exatamente assim que devemos agir. Em paciência, submissão ao Senhor. E como é que você se submete a Deus pacientemente no seu sofrimento? A primeira coisa que você deve fazer para se submeter a Deus pacientemente, em submissão diante do sofrimento, é que você precisa exercer sua fé em aguardar Deus agir. Você precisa entender que a sua vida não é sua, ela lhe foi dada. Você não a sustenta, alguém sustenta por você. Então você precisa aguardar Deus agir em seu socorro. Quando um cabelo cai de nossa cabeça, é porque o Senhor assim permite. Não é porque eu estou velho, anêmico ou coisa dessa natureza. É porque Deus assim permite. Então, isso significa dizer que Deus cuida de nós. E Ele, assim como um remédio que se toma quando se está doente, e o paciente precisa aguardar o remédio fazer efeito, não apenas no momento imediato ao que se toma, mas durante todo o tratamento para sarar o corpo da doença. Assim o crente precisa exercer sua fé em aguardar Deus vir em seu socorro. Então, ser paciente e submisso a Deus no sofrimento significa exercer fé e aguardar Deus vir em nosso socorro. Deus está cuidando de nós, Ele está agindo. Estas verdades não estão na palavra à toa. Deus não quer se mostrar a nós como o bambambam, mas Ele quer exatamente revelar-se a nós como um cuidador. No Salmo 23, Davi disse que quando um vale de morte me acomete, o meu pastor não me faltará. Ou seja, em todos os momentos, Deus cuida do seu povo. E você e eu precisamos exercer fé em aguardar Deus agir em nosso socorro. Talvez isso leve um dia, talvez leve um mês, talvez leve anos, eu não sei. Mas o certo é que Deus vem e age em nosso favor. Sempre. Sempre. Então, nos momentos mais tristes da vida, submeta-se pacientemente ao Senhor. É o seu Pai. E se é o seu Pai que lhe proveu isto, é também o seu Pai quem virá ao seu socorro. Uma segunda coisa que o crente deve fazer em meio ao sofrimento, de submeter-se pacientemente a Deus, é exatamente que no meio da aflição, os crentes devem gemer em oração diante de Deus. E por que a palavra é gemer diante de Deus em oração? Porque diante dos sofrimentos, os crentes estão lutando dentro deles contra o pecado da murmuração e contra o pecado da curiosidade. Nos dias difíceis, no auge das dores, das aflições, dos sofrimentos, os crentes são acometidos, além das dores, vem o pecado, nosso inimigo fortemente nos ataca, querendo que nós murmuremos contra o Senhor, ou que nós comecemos a pensar curiosamente e de forma pecaminosa sobre o porquê aquilo aconteceu e sobre onde está Deus.
Então, nos momentos difíceis, os crentes devem gemer em oração diante de Deus. Porque gemer significa dizer, está doendo. E não, Senhor, não está vendo que eu estou doente, que estou doente? Ou ignoras este teu servo que está à beira da morte? Ou o que fiz eu para que o Senhor me dê isto? Submissão paciente no sofrimento implica gemer em oração. Porque enquanto o crente está gemendo em oração diante de Deus, ele está lutando contra o pecado da murmuração e contra a curiosidade pecaminosa. Quando Jó perdeu todas as suas coisas e a sua mulher chegou a ele e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó disse: recebi o bem de Deus, por que não iria eu receber também o seu mal? Aquele homem, ainda que tendo perdido 10 filhos e toda a sua riqueza, gemeu diante de Deus em lutas contra o pecado da murmuração e da curiosidade pecaminosa. No Salmo 39, o verso de número 9, o salmista Davi então nos ensina dizendo o seguinte: emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Ele guardou um santo silêncio nos dias de suas dores, e sua boca se abriu para gemer diante de Deus e apresentar seu lamento e suas lágrimas ao Senhor. Não questionou Deus, não perguntou o porquê, não duvidou, mas tão somente gemeu em oração diante do Senhor. E nós precisamos, irmãos, fazer isso. Quantas vezes blasfemamos o nome de Deus quando estamos sofrendo? Quantas vezes saber que Deus é meu Pai, Criador, Todo-Poderoso, não me vale de nada na hora das aflições? Não é assim que devemos agir, mas submeter a Ele pacientemente e gemer, chorar diante dEle, Ele é meu Pai, e dizer a Ele todas as nossas dores e aflições. No texto que lemos de Romanos 11, o verso 33, o apóstolo Paulo, diante da grandeza do conhecimento de Deus e das suas obras, Paulo fica calado. E o que Paulo diz é tão somente isso: ó profundidade da riqueza, tanto da sua sabedoria como de seu conhecimento. É insondável, não se pode prescrutar os juízos de Deus. E quem pode examinar os seus caminhos? Nós não sabemos e nem vamos saber de tudo o que nos acontece nesta vida. E isso faz parte da vontade divina, a fim de nos lembrar que nós somos criaturas e não Criador. Somos os salvos e não os que salvam. Somos os perdoados e não os que remem. Somos aqueles que na verdade são alvos da graça e não os promotores dela. Então, diante das aflições, das durezas da vida, das duras situações que Deus nos permite passar, não murmure contra o Senhor. Não cultive curiosamente dúvidas ou pensamentos contra Deus e sua bondade, mas tão somente fique calado e abra os seus lábios para gemer diante de Deus e manifestar a Ele sua dor e todo o seu sofrer. Há alguém que nos ouve no céu, e esta verdade deve nos incentivar a fazer isso. A terceira coisa que você deve fazer em submissão a Deus, submissão paciente no momento das dores, dos sofrimentos, e entenda, ser paciente é exatamente agir biblicamente, é exatamente se render a Deus. Renda-se a Deus, não lute contra Ele.
As pessoas, elas entram em agonias profundas, perturbações imensas na alma, porque elas se veem lutando contra aquele que dirige a vida. Boa parte de nossos sofrimentos nada mais é do que insatisfação de nossa parte, em luta, em resistência, em oposição contra Deus. Veja, o texto diz de Mateus 10 que é possível alguém ferir o corpo e matar o corpo. E por que eu iria me encontrar lutando contra aquele que me permitiu tal coisa? A gente muitas vezes sofre por conta de uma resistência contra Deus e sua sabedoria. Contra Deus e sua sabedoria. Resistimos contra Deus porque não temos o emprego que queríamos, a casa que desejamos, a saúde que gostaríamos de ter. As insatisfações tomam conta do coração. Eu queria ser como alguém, ou eu queria ter o corpo de cicrano, ou não sei o quê. E você se vê em luta, em resistência contra aquele que é o autor da sua vida. Ora, nenhum de nós aqui escolheu nascer. E nenhum pai pôde escolher seu próprio filho. Nem mesmo diante da ousadia da ciência, de querer, pela fertilização, escolher os embriões mais fortes. Deus é quem dá. Aos olhos do mundo, pode ser que os cientistas saibam qual é o espermatozoide mais vigoroso dentre aqueles. Mas com um simples toque, Deus o adoece. E aquilo se torna uma miséria. Ora, se Deus quer assim, por que nós iremos lutar contra Ele, que é o autor e o supremo governador da nossa vida? Submeter-se paciente a Deus implica rendição, é entregar-se. Entenda, você precisa se entregar aos cuidados do Senhor. Ele não é um estranho. Ele não é alguém que quer o seu mal. A Bíblia diz que Deus é um Pai amoroso e sábio. E a sabedoria de Deus é uma sabedoria suficiente para escolher o que é melhor para mim e para você. Assim como nós, pais, quando disciplinamos fisicamente nossos filhos, dando umas lapadas neles, causando a eles dor e sofrimento, e fazemos isso porque sabemos que aquilo que ele fez vai trazer ruína e morte para ele no futuro, assim Deus age conosco. A Bíblia diz que Deus é como um dono de casa. E como um dono de casa, ele derruba as paredes que estão tortas para erguê-las retamente. Como um dono de casa, ele conduz a esposa e os filhos. E muitas vezes os filhos e a esposa não entendem por onde ele está conduzindo. E isso traz dores, traz lágrimas, mas não importa as lágrimas. Porque a verdade das Escrituras nos é dita de que ele é um Pai amoroso. Mas não apenas amoroso. Ele é sábio o suficiente para escolher o que é bom para mim. E talvez, na sabedoria divina, bom para mim seja não ter tais e tais coisas. O Salmo de número 34, no verso de número 19, o salmista nos revela isto. E então, a palavra diz assim, Salmo 34, verso de número 19, ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor
de todas o livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Romanos 8, no verso de número 28, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nossas aflições não são desconhecidas do Senhor. E a promessa no Salmo de número 34 é que de todas ele me livra. E Paulo nos diz que as aflições são trazidas a nós para bem, porque há um sábio, santo propósito de Deus para cada um de seus filhos. Então, por que lutar contra Deus? Por que resistir Ele? Por que ir contra a sua boa mão? Ainda que sejam dias de grande aflição e sofrimento. Nós precisamos, nos dias difíceis da vida, em todos eles, mas estamos considerando a providência no sofrimento. Nós precisamos nos render a Ele e não lutar contra Ele, mas esperar nele e por Ele, pelo seu bem, pelo seu livramento daquela aflição. Então, desta forma, os crentes pacientemente se submetem a Deus no meio da adversidade e no meio do sofrimento. Dessa forma, então, os crentes conseguem passar pelos momentos difíceis sem perder a fé, sem sofrer desespero, murmuração, contenda, sem perder então comunhão com o seu Deus. A segunda coisa que devemos fazer no sofrimento, dentro da providência, lembre-se, eu estou enumerando 5, primeiro ponto eu lhe dei 3 coisas. A segunda coisa que devemos fazer diante da verdade, da providência de Deus nos sofrimentos, é que a doutrina da providência traz ao coração do crente esperança. O crente, ele encontra nesta doutrina grande esperança. E parece uma coisa meio que paradoxo, um paradoxal, sofrimento e esperança, mas na verdade é assim que funciona. A verdade bíblica vem ao nosso encontro não como uma receita de bolo para dizer faça isto e saia da crise, mas a verdade bíblica vem para nos dizer tenha esperança, há um Deus que trabalha por você. No Evangelho de João, no capítulo de número 5, o Senhor Jesus Cristo rebateu certa vez os fariseus pecaminosos, dizendo a eles o seguinte, João 5, 22, o Senhor Jesus Cristo gloriosamente disse uma verdade, ele disse, e o Pai, João 5, 22, desculpe, João 5, eu errei a referência, não é o verso 22, porque é quando ele diz que o Pai trabalha e eu trabalho também. Desculpe, deixe-me localizar, é o capítulo 5, acho que é o verso de número 17, muito obrigado. Então, o Senhor Jesus Cristo disse essa verdade gloriosa àqueles homens, ele disse, mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ora, qual é o trabalho de Deus no mundo? Sendo que a Bíblia nos diz em Gênesis que ele descansou ao 7º dia depois de tudo haver criado. O trabalho de Deus é o trabalho da sua providência. E assim como Cristo curou aquele paralítico e disse, este é o meu trabalho, assim ele disse, este é o trabalho de meu Pai. E o trabalho de meu Pai é assistir e socorrer o seu povo, os que sofrem.
Então, a doutrina da providência traz grande esperança ao meu coração. Deus trabalha por mim. Deus trabalha por mim. Conforme vimos em Romanos 8:28, o Espírito diz que o trabalho de Deus tem um sumo e santo propósito, o seu bem. O seu bem. Ora, veja se não foi, por exemplo, assim que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando Deus lhe permitiu o infortúnio de ser preso e de ser açoitado em Filipos, se não foi para a salvação do carcereiro e sua família. Houve um propósito. E o propósito foi que o apóstolo Paulo, como pastor, pudesse pregar a um homem que trabalhava na prisão. Ora, veja se não foi assim, por exemplo, com José, quando Deus lhe permitiu o infortúnio de passar anos naquela prisão, senão para transformá-lo no governador do maior império do mundo. Tudo colabora e coopera para nosso bem. Tudo. Certa feita, no século de número 18, uma mocinha de 16 anos adoeceu mortalmente. E na véspera de sua morte, o pai lhe visitou no hospital e o pai, em lágrimas, a filha lhe disse: "Por que está chorando, meu pai?" E ele então disse: "Eu tenho medo de te perder." E aquela criança, aquela moça olhou para ele e disse: "Mas meu pai, desde que adoeci, o Senhor esteve mais perto de Deus e também de mim. Ou seja, na doença o Senhor me ganhou mais." E então ele disse: "Não, o meu medo é de que você morra." E ela então disse: "Mas se eu morrer, eu ganharei Deus." O grande Deus que nos é pregado dominicalmente pelo nosso pastor Whitfield. Veja, tudo tem um propósito. A morte daquela moça serviu para trazer o pai ao pé da cruz. A morte, a doença daquela moça serviu para que o pai trouxesse o coração dele para mais perto dela. Então, tudo tem um santo propósito. Então, a doutrina da providência, ela traz esperança ao nosso coração. Nós não sofremos por acaso, mas há um Deus santo que dirige nossa vida. Tudo tem um bom propósito e Deus contribui, Ele faz com que tudo sirva para a sua glória e para meu bem. Então, nos momentos de sofrimento, lembre-se, Deus está trabalhando por você e para você. Ele está trabalhando para produzir glória para Ele mesmo, por meio da sua vida santa, mesmo no sofrimento. E quando você não murmura, mas geme, se rende a Ele, você o glorifica e ao mesmo tempo cresce na fé e se aproxima mais dEle. O crente, na verdade, ele pode sentir falta de alguma coisa boa desta terra, mas nunca faltará algo bom para ele, da parte de Deus. A Bíblia nos diz isso. Você pode ter falta de algo bom, mas nunca o que é bom para você lhe faltará. Por isso, Salmo 23 diz: Ele é o meu pastor. Ele não me faltará, nem suas gloriosas e bondosas ações. Os crentes precisam então encontrar grande esperança na doutrina da providência. Saber que sofremos pela mão de Deus é algo que deve encher nosso coração de alegria e não de tristeza. E não de tristeza. Eu não irei ler por causa do tempo, os irmãos podem ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos de 17 a 18, quando o apóstolo Paulo diz que ele encontrou esperança na providência divina. Ele então diz: eu nunca estive ansioso, desesperado, nunca lutei contra Deus, porque encontrei esperança na providência divina. E então ele descreve uma série de situações que ele experimentou,
e como em todas elas o Espírito lhe assistiu na esperança de que Deus era, de fato, o promotor daquelas coisas, mas também Deus estava sustentando sua vida em todas elas. Então, os crentes precisam compreender esta verdade e encontrar esperança na doutrina da providência. Deus cuida de você. Em terceiro lugar, a doutrina da providência precisa ser meditada por nós. Nos momentos de sofrimento, os crentes precisam meditar na doutrina da providência. Ou seja, nos momentos de sofrimento, ao invés de você meditar no seu sofrimento, ao invés de você curtir o seu sofrimento, ao invés de você se entregar ao seu sofrimento, você precisa se entregar a Deus e meditar nas obras de Deus. Parece que quando adoecemos, nosso coração não quer mais ter comunhão com Deus. Parece que quando sofremos alguma catástrofe, nossa mente não quer mais meditar na bondade de Deus. Você precisa meditar na doutrina da providência, você precisa meditar nas obras de Deus. Então, diante disso, para meditar na doutrina da providência, eu vou lhe dizer 4 coisas bem rápidas. Primeira delas, você precisa se esforçar para lembrar dos atos da providência de Deus. Você precisa se esforçar, é um esforço. Tem pessoas que quando sofrem alguma catástrofe, é como se fosse a primeira na vida delas e a primeira no mundo. E então, por esquecer-se da bondade de Deus, elas se entregam com todas as suas forças ao sofrimento e ao desespero. E pecam contra Deus porque se esquecem de que Deus já agiu tantas e tantas outras vezes em favor dela mesma e de todo o seu povo. Ora, por que razão Deus queria que nós soubéssemos de seus atos no Egito? Se nós nunca estivemos lá e não estaremos lá, para que servem estas coisas, senão para nos lembrar os seus atos gloriosos de providência na vida do seu povo? Você precisa se esforçar para lembrar dos atos de providência de Deus. Mas não, as pessoas parece que quando adoecem ou sofrem uma catástrofe, parece que é uma coisa nova, única no mundo, e agora ninguém pode mais me socorrer. É a primeira coisa que aconteceu no mundo desta natureza. Isto não é verdade. Deus sempre agiu com providência para com seu povo, e especificamente para com cada um de nós. Então você precisa lembrar disso, trazer à memória, como disse o profeta Jeremias, aquilo que me traz esperança. E trazer à memória não são boas lembranças de que comi ontem apenas, mas é de que de fato Deus me proveu comida ontem. Isto é uma boa lembrança. Então você precisa lembrar disso. E isso é um trabalho de meditação na providência do Senhor. Segunda coisa que você precisa fazer é estudar a palavra de Deus. Mas pastor, eu estou sofrendo, eu estou à beira da morte, tenho um câncer, vou morrer daqui 2 dias, não importa. Você precisa estudar a palavra. Eu não sei ler, peça para alguém ler. Eu sou surdo, peça a alguém que saiba mexer com braille. Não tem ninguém, pois ore em silêncio, se não souber falar, e peça a Deus que lhe lembre os versículos que você passou a vida inteira lendo. Mas estude a palavra de Deus. E o seu estudo, ele tem que ser dirigido, porque você vai estar fazendo as ligações entre as promessas de Deus e o agir de Deus. E é desta forma que nós conhecemos de forma próxima o Deus que diz que trabalha por mim. É quando as suas promessas e o seu agir revelado na palavra juntos estão diante dos meus olhos e diante do meu coração. Você precisa fazer isso.
No dia do nosso batismo e pública profissão de fé, todos juramos que a Bíblia é nossa única regra de fé e vida. Mas isso não vale no sofrimento? Só é nos dias bons? Não. Ela é minha única regra de fé e vida, também no sofrimento, no leito do hospital, à beira da morte. Continuará regra de fé e vida. Então estude a palavra, fazendo exatamente essas ligações das promessas com as ações divinas. E é exatamente isso que nutre nossa fé e me aproxima do Senhor. Qualquer coisa que você creia acerca de Deus, que não tenha uma promessa por baixo, isso é presunção. Porque de fato a fé está alicerçada na promessa e no ato de Deus. É isso que Hebreus diz. O que é fé? É a convicção de coisas que não se veem. Convicção, mas quem me deu essa convicção? As promessas. E é a certeza de coisas que se esperam. É os atos. Ele me promete e ele faz. E juntos isto é fé. Mas esperar Deus agir, sem ter uma promessa como seu esteio, isto é presunção. É dizer o que Deus não disse. E é esperar o que Ele não prometeu. Então, estude a palavra. Faça as ligações das promessas com os seus atos gloriosos. E a palavra, então, poderosamente irá guiar você em fé e vida, mesmo no pior momento nesta terra. Terceiro, considere as circunstâncias e os atributos divinos. Considere as circunstâncias e os atributos divinos. A sua circunstância, o seu sofrimento pode ser enorme, mas qual deles é maior do que os atributos de Deus? Do que me adianta saber que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, se na hora da dor eu esqueço dos seus atributos e me apego apenas à circunstância de meu sofrimento? Não tem serventia. O Deus onipotente não é o Deus que vive comigo. Porque na hora do sofrimento, eu não medito nos seus atributos, que são infinitamente maiores do que qualquer circunstância. No 11 de setembro, alguns dias depois daquele desastre, então, alguém perguntou ao pastor John MacArthur: onde está Deus em toda esta catástrofe? E então ele disse: Ele está onde sempre esteve, no seu trono de glória e de majestade. E foi exatamente por sua permissão que tal mal aconteceu. Ele não deixou de ser Deus, porque algo horrível aconteceu na terra. Porque se um dia Deus deixar de ser Deus, quando um mal acontecer no mundo, então ele só é um ídolo. Tão somente um ídolo. E nada mais que um ídolo. No dia do 11 de setembro, tinha uma senhora chorando e perguntou ao seu pastor: o que é que nós vamos fazer agora? E aí, então ele disse: vamos orar. E ela disse: só isso? Ele disse: só? Falar com o Deus Todo-Poderoso, se isso não adiantar, você acha que existe outra coisa que adianta? E aquela mulher foi consolada pelo atributo da soberania de Deus e do seu poder. Então, nos sofrimentos, considere as verdades divinas. Nenhum sofrimento é maior que sua mão. Por fim, você precisa reagir adequadamente a cada ato da providência divina. E isso significa, então, submeter-se pacientemente e encontrar esperança na verdade de Deus. Então, reaja adequadamente aos atos de Deus. Não lute contra Ele, mas medite. Ame-o. Ame-o mais do que a sua própria vida. Ame-o mais do que a sua saúde, mais do que o seu emprego, mais do que o seu dinheiro, mais do que sua mulher, mais do que o seu marido, do que os seus filhos. É a hora de amar a Deus mais
e mais. É nos momentos das dores que nós experimentamos o primeiro mandamento que Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas. Então é nesse momento. Não pense que é fácil, mas é nesse momento. Exatamente. Irmãos, o tempo se avança. Eu não vou ter condições de tratar de tudo o que eu ainda tinha para expor aos irmãos, mas eu quero concluir então dizendo aos irmãos que no sofrimento é possível encontrar regozijo. E o regozijo não é contrário ao sofrimento. O regozijo não é oposto ao sofrimento. Mas, na verdade, é possível sim encontrarmos alegria em Deus, mesmo enquanto estamos sofrendo. Por diversas passagens bíblicas, o apóstolo nos instrui a nos alegrarmos, mesmo diante de nosso sofrimento. E o apóstolo Pedro nos escreve a sua primeira carta, no capítulo de número 1, e então Pedro nos diz exatamente isso. Quando ele diz: bendito Deus e Pai, 1 Pedro 1, 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança, uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultai. Nisto o quê? Nessa herança. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, encontre regozijo em Deus, mesmo diante do seu sofrimento. Porque a promessa que lhe foi feita é incomparavelmente maior à dor que talvez esteja sentindo. E a promessa é esta: de viver delícias sem fim com o Deus Todo-Poderoso. Que Deus então nos dê graça e nos ajude a viver todas estas verdades nos momentos bons e também nos momentos difíceis que Ele assim nos permitir experimentar. Vamos orar? Ó Deus, sê com o Teu povo e aplica a Tua verdade ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado o modo pelo qual devemos agir quando passarmos por sofrimentos. Por isso então, Senhor, agora, dá-nos Tua bênção e que cada um de nós aqui, crentes em Jesus Cristo, habitados pelo Teu Espírito, possamos decidir em nossa própria alma viver assim para a Tua glória e para nosso próprio conforto em meio à tribulação, com o objetivo então, ó Deus, de glorificar o Teu nome e de experimentar o Teu bem em nossa vida, ainda que seja em dias tão difíceis, duros e terríveis de se passar, mas certamente serão para nosso bem. Em Cristo então, ó Deus, ajude-nos e dê-nos Tua bênção, pois em nome de Teu Filho aqui oramos. Amém.